Vamos agora entrar no nosso assunto que eu quero você participando com a gente. As mulheres puxaram os holofotes para si e exigiram seus direitos e conquistaram muitos papéis. Por muito tempo, os homens ficaram ali observando, sem saber muito bem como agir, mas eles já se deram conta de que a sociedade é outra e que eles também precisam ser outros. E não coincidentemente, existe um movimento de transformação dos homens acontecendo no Brasil. Homens sem medo de mudança. Machismo, masculinidade tóxica, aquele patriarcado ficam no passado e dão lugar a novos tempos. Que questões eles fazem agora? E é o que eu falo agora com o psicólogo positivo Carlos Mozart e também o filósofo Delfino Andrade. Sejam bem-vindos, homens representantes dessa nova mudança. Boa tarde, Gi. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente veio falar então um pouquinho sobre essa mudança, sobre um grupo que a gente buscou instituir aqui em Blumenau e sobre esse novo paradigma de pensamento de masculinidade. Isso se reflete na nossa sociedade quando a gente começa a buscar por um novo tipo de cultura, se referindo então à masculinidade não mais como algo antigo, mas buscando uma nova identidade sobre isso. Certo. Carlos, eu quero aproveitar, Delfino também, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gi, muito obrigado. Eu quero aproveitar porque muita gente está mandando pergunta, tem inclusive os nossos meninos que estão fazendo perguntas aqui, então eu quero ampliar esse bate-papo, mas eu não posso deixar de responder. Claro. Então vamos começar com as perguntas do público, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, primeira pergunta na tela. Não é pergunta, tudo bem, é uma afirmação. Cláudio, que estava aqui com a gente. O maior desafio do homem é ser homem realmente e não ser um ser do sexo masculino. O que ele está dizendo aí, gente? Qual que é essa dificuldade? Isso faz parte da nossa realidade, onde a gente tem uma subjetividade maior, né? Onde o masculino existe de diversas formas. E o que é importante? Achar aonde está essa minha noção e como eu consigo me comportar diante das outras pessoas sem ofender nenhuma delas. Né? Como eu consigo ser masculino, então, da minha forma, mas respeitando a ética das demais pessoas. Certo. Sem colocar o peso da obrigação de alguma coisa do que ser masculino significa. Eu acho que o grupo ele vem muito para questionar parte dessa questão e para conversar. É muito difícil o homem parar algum momento para conversar sobre o que é ser homem, quais são os comportamentos, coisas simples, né? Conversar com o pai sobre o que eu posso, o que eu não posso, né? O que são brinquedos de menino, o que são brinquedos de menino, de menina, né? São questões simples que a gente tem na nossa sociedade que implicam muitas vezes de como a gente vai cuidar dos nossos filhos. Certo. E isso realmente impacta, né, para uma cultura que a gente quer para frente. Tá certo. Tem mais pergunta, pode colocar na tela. Altair mandou pra gente, olha, os meninos aqui super participando. Característica de homem depende até de nacionalidade. Verdade, nacionalidade. Italianos falam muito alto, o homem brasileiro, o baiano fala lento e o sulista rápido e chulo. Ou seja, o que a gente atribui muitas vezes só à masculinidade também está ligado a uma cultura, né? Como ele falou. Cada um tem o seu jeito. Aí não é só questão de ser homem. Não. E o que ele traz acaba enfatizando muito isso, deixando muito claro que a gente está falando aqui de cultura. E se a gente for entrar, inclusive, dentro de um conceito filosófico, a gente pode fazer a pergunta, o que é ser homem? E quando a gente começa a refletir sobre isso, obviamente uma resposta muito mais abrangente vem, porque o homem ele é, acima de tudo, um ser humano, assim como a mulher é. Nós estamos falando apenas de gêneros diferentes, que têm algumas características, mas acima de tudo são seres humanos, que estão dotados da sua cultura. Só que vivemos uma sociedade que construiu determinados rótulos, determinados contextos para que esse homem fosse interpretado como um homem que não tem sentimento, um homem que deve exercer poder, um homem que deve ser forte. E isso se expressa na sua manifestação para com o outro, onde ele não enxerga um limite. Mas o simples fato de ser homem simplesmente é ser humano, assim como a mulher é. E isso faz com que nós sejamos iguais nesse sentido, nenhum prevalecendo sobre o outro. Aquela velha história, homem não chora. Homem chora sim, pode chorar. A gente já entra nesse assunto. Recebi aqui no meu WhatsApp, Fran, já volto pro WhatsApp da tela, tá? Como construir a minha noção de masculino quando meu pai espera uma coisa de mim e a nova geração espera outra? Olha o conflito. Isso é uma das... O pai mais crente naqueles antigos pensamentos e a nova geração totalmente diferente. Isso é uma das grandes mudanças de paradigma. Conseguir entender o que eu vou levar das gerações antigas
que realmente tem valor e o que eu vou deixar. Esse tipo de embate sempre acontece nas novas gerações. E isso eu acho que é uma questão de mostrar pelo exemplo o que se traz de positivo. Se hoje em dia, por exemplo, o meu filho ele tem uma bonequinha, é porque eu gosto de ser pai, né? E eu incentivo ele a ser um pai participativo. Então ele cuida de uma menina que é a filhinha dele. Como eu cuido dele, é natural do ser humano essa questão de repetir isso. Então é uma noção de paternidade que eu estou passando, não de maternidade. Mas eu sou pai assim ativo com ele. E é a questão simples também, até buscando a questão de ser pai ativo. Não, eu tenho que ser pai tanto quanto mãe. Certo, exatamente. Os papéis hoje se mesclam muito. Tem mais pergunta no WhatsApp, pode botar na tela. Essa é longa. O Ângel Samaniego. Oi, Ângel. O que falta para os homens de hoje é a atitude. Olha, boa pegada essa aí, porque a gente vai discutir o que significa essa atitude. A postura de ser homem. O como a gente diz o Wing Chun, deve ser isso? É, o Wing Chun. Wing Chun. Que atitude é tudo. Atitude em relação a assumir responsabilidades, atitude de seguir um novo caminho ao invés de agredir sua companheira quando termina um relacionamento, atitude de reagir ao ver uma covardia, atitude em relação a cumprir o que diz. Angel, olha aqui, eu vou pedir até para o Delfino aqui na parte da filosofia, claro, o Carlos pode participar com a gente, mas isso aí também é uma questão de que realmente a gente meio que está levando, não sei se o papel da mulher no momento que resolveu tomar as atitudes e as frentes, deixou o homem meio pacato e eles não tomam mais as atitudes. Mas a mulher sim, mesmo as mais fortes, esperam sim as atitudes, seja no restaurante para chamar o garçom. Simples assim, né? Então, a atitude, como disse o Angel, é algo que realmente eu acho que as mulheres sentem falta também. E aí, do ponto de vista masculino? Ele traz uma questão muito importante aqui, que é no tocante à atitude, e a gente pode perceber que hoje existe, inclusive, e aí abrangendo até um pouco a discussão, uma grande polarização em relação ao feminino e o masculino. E voltando até a questão anterior, não deveria haver essa polarização, porque nós estamos falando de seres humanos. Só que a mulher, em função dessa atitude de não se sentir satisfeita, de questionar os padrões, ela já começou esse movimento muito antes. Ela tomou uma frente, né, a algo que o homem acabou ficando inerte. Ficou um pouquinho perdido, né? Bastante perdido. Porque elas decidiram, tô indo, beijo, tchau, me segue se quiser. E o homem está se sentindo perdido em relação a isso, até porque se tem um conceito de sociedade patriarcal, antiga, que impõe essa dominância do homem sobre a sociedade. E hoje, grande parte dos homens percebe que eles não conseguem mais dominar isso. E aí nós temos, então, grandes índices de suicídio, feminicídio, que tem justamente essa manifestação de violência doméstica, essa manifestação do homem querendo mostrar essa dominância, que aqui dentro está construído que ele tem que dominar. Bem o que o Angel falou, né? Tomar uma atitude de mudar o que está acontecendo ao invés de agredir a companheira. É perfeito. Tem mais WhatsApp? Vamos botar mais na sequência ali, que tem mais gente mandando? Pode colocar na tela? A Adriana mandou pra gente. Boa tarde. O que mais me incomoda é meu marido dizer: mulher não sabe dirigir. Isso me irrita. Beijo, a gente sabe que ele tá errado. Beijo, Adriana. Tá errado, né? Ele. Rebeca, o que me incomoda em um homem é que ele deixa a tampa do vaso aberta, a discussão eterna. Como é que a gente resolve isso? Tânia, eu só sei dizer que homem é bicho muito estranho. Tem um dia que tá bom, tem um dia que não tá, vai entender. As mulheres também, né, Tânia? Tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Essas são as discussões cotidianas, né, que a gente tem. Mas eu acho que esse papo deve voltar aqui ao Ver Mais pra gente discutir mais. Adorei a participação dos homens aqui. Mas eu quero falar sobre o grupo que tem aqui em Blumenau e como que as pessoas podem participar. A gente tem vários grupos e um deles é o Muda Mano, que é o nosso grupo, certo? Esse encontro acontece uma vez por mês, são 3 locais. A ION, a Psicologia Positiva, acontece também na cafeteria e no Psicowork. No mês que vem vai acontecer no dia 11 de fevereiro e vai ser na cafeteria especial. As vagas estão no Simpla, né? Procura lá, Grupo Muda Mano, e você vai encontrar o nosso evento que vai acontecer. Evento gratuito. Gratuito, aberto à sociedade, só que com vagas limitadas, né? Porque não cabe todo mundo. Isso. Gente, obrigada por estar aqui. A gente que agradece. Vamos voltar a conversar, que com certeza a gente quer discutir
a felicidade do ser humano, né? Não importa se é homem, se é mulher, enfim, o que for, tá bom?